Olá, pessoal do YouTube. O assunto hoje é a resposta a uma mensagem que a Natália Almeida me enviou dizendo o seguinte: Drauzio, você poderia fazer um vídeo sobre depressão na adolescência e etc? Olha, depressão é um termo muito mal compreendido. Porque você briga com o namorado, fala, eu estou deprimida, briguei com o meu namorado. Você não está deprimido, você está chateado, está triste. A depressão é um quadro muito característico, que é a tristeza que não tem fim, que não acaba nunca mais. E não é só a tristeza, a depressão vem acompanhada de outros sintomas. Ela interfere com o sono. Tem gente que tem insônia quando está deprimido, outros dormem demais nesse tipo de situação. Há o que a gente chama de síndrome amotivacional, que quer dizer o quê? Você não encontra razão para nada. Para que eu vou sair? Para que eu vou me vestir? Por que eu vou fazer a barba? Por que razão eu vou me pintar, passar batom? Parece que nada na vida vale a pena. Depressão é uma doença grave. A depressão verdadeira mesmo é uma doença grave que evolui com sintomas e esses quadros vão piorando. Quadros depressivos podem, em fases finais, levar à morte, porque a pessoa para de se alimentar, perde totalmente o interesse em lutar pela vida. A depressão pode atacar em qualquer faixa etária. Existem quadros depressivos na infância, existem quadros depressivos na adolescência e quadros na vida adulta e na velhice também. É lógico que as fases da vida em que ocorrem grandes transformações são aquelas em que a depressão pega mais forte. Na passagem da infância para a adolescência, por exemplo, a adolescência é uma fase muito crítica para quadros depressivos. A depressão que acompanha muitas mulheres na fase de menopausa, por exemplo. E na velhice, aquela pessoa de idade, aquele senhor ou aquela senhora que de repente perde o interesse em continuar vivo, perde o apetite, não se alimenta e o quadro vai piorando. Quando você convive com uma pessoa depressiva, precisa muito cuidado no tratamento, porque a tendência dos parentes, das pessoas ligadas a ela, o que é? É dizer, não, você tem que reagir, olha, tem aniversário de fulano, levanta e vamos. A última coisa que uma pessoa deprimida quer é ir a um aniversário, é encontrar os amigos, porque ele, quieto na casa dele, ainda consegue segurar o quadro, mas quando ele se expõe socialmente, fica muito mais difícil. Depressão precisa de diagnóstico e tratamento. Tratamento o que é? Existem os tratamentos medicamentosos e os tratamentos que envolvem a parte psicológica. Hoje não se faz mais essa divisão. Hoje a tendência dos psiquiatras é juntar os dois tratamentos. E aqui eu aproveito para responder a pergunta, para responder a sugestão da Isadora Troian, que diz, seria interessante alertar sobre o uso consciente de antidepressivos. A Isadora toca um ponto importante, porque os antidepressivos têm um papel fundamental nos quadros de depressão. Muitas vezes, a pessoa 2, 3 semanas depois de tomar os medicamentos já muda completamente o comportamento, a visão do mundo, o interesse pelas coisas comuns da vida. Agora, o que acontece hoje é que a menor tristeza, os médicos costumam receitar antidepressivos. Quem mais receita antidepressivo não são os psiquiatras. É o ortopedista que receita, é o clínico geral, é o ginecologista. Então existe um consumo exagerado de medicamentos antidepressivos. Brigou com o namorado, toma antidepressivo. Perdeu um amigo, toma antidepressivo. A vida tem fases tristes e a gente tem que enfrentar essas fases. Fazem parte do cotidiano. Os antidepressivos têm que ser usados com muito critério, por pessoas habituadas a lidar com eles. E eles têm uma característica que é praticamente comum a todos. Eles levam algum tempo para agir. Esse tempo vai de no mínimo 2, 3, 4 semanas. E isso é um problema, porque a pessoa começa a tomar o remédio, começa a ter os efeitos colaterais e não vê benefício nenhum. Já estou tomando há 2 semanas, não melhorei, e para de tomar.
Normalmente, sempre os médicos têm que esclarecer, dizer, olha, você precisa tomar isso umas 3 ou 4 semanas para começar a ver se o efeito vai ser favorável no seu caso. E também, depois que você vem fazendo um tratamento antidepressivo por algum tempo, não pare os remédios imediatamente. Eles têm que ser retirados escalonadamente, as doses têm que ser diminuídas, devagar, até suspender completamente a droga, tá bem? E eu queria aproveitar aqui e fazer um comentário sobre essa sugestão da Isadora, que ela termina pondo um parênteses e um ponto e vírgula. Toda vez que eu acho que estou começando a entender os signos da internet, me deparo como esse. Ponto e vírgula, parênteses. Não sei o que quer dizer, Isadora. Uma risadinha é uma piscadinha pra você. É uma piscada com uma risadinha, assim, só que tá de lado, igual o coração. Não dá pra...